Sabe que quando Deus decide pairar a sua nuvem sobre um lugar, You know that when God decides to place His cloud over some place, Ele transforma esse He lugar. transforms this place. E quando o Senhor decide And when the Lord decides parar com a sua nuvem, to come over with His a cloud, nuvem da sua the presença, cloud of His presence, sobre uma pessoa, over a person, Ele transforma esta He pessoa. transforms this person. E nós estamos nesses dias We are in these days vivendo uma promessa. living a promise. Estamos envolvidos We are pela sua presença. surrounded by His presence. Queridos, esse ministério está dentro de uma nuvem. Dear church, this ministry is inside a E se cloud. você está nos visitando If hoje, you're visiting us today, você já está num dia especial. you're already in a special day. Entre dentro dessa Come nuvem. into this cloud. Venha para dentro dessa nuvem. Come inside of this cloud. Essa é a nuvem This is the cloud. que representa a presença de It Deus. represents the presence of God. Nós oramos, We pray, nós pedimos, we ask, nós clamamos, and we cry out. e o Senhor, And the Lord que quer habitar no nosso that meio, wants to be in Ele between fez isso us, acontecer. He made this happen. Pela sua misericórdia, By His mercy, pela sua bondade, by His goodness, nós estamos envolvidos pela sua we are presença. surrounded by His presence. Eu te convido a abrir I Lucas, invite you to open up Luke capítulo 1. chapter 1. Nós estávamos em congresso We're in a congress de quarta-feira, from Wednesday, dia 26, 26th, até hoje no culto da manhã. until today in the morning service. Foram todas as atividades There were all the activities do congresso anual da igreja. of the annual Congress of Church. Muitas pessoas trabalharam Many demais people worked a lot, e acho que devem estar desmaiadas no sofá agora. and I think they might be thrown in their Eu acho que é uma revelação houses. isso. I think this is a revelation. Que elas têm um sono, um descanso abençoado, não é? That they might have a good Bem night of sleep, merecido, bem a merecido. worthy night of sleep. Tem gente que trabalha muito There are people who works a lot. e você não sabe nem o nome dessa pessoa. You don't even know the name Eu of this agradeço a person. Deus por todas essas I pessoas thank God for all que these trabalham people demais who worked a lot, e não esperam receber nenhum obrigado. who don't wait to, they Mas don't eles expect sabem to que eles estão trabalhando. get this thanks, but they Não know that para they're uma working, pessoa, not for a nem person, para duas, not for e two, nem para uma igreja. not for a church. Eles estão trabalhando diretamente They're working para directly servir a Deus. to serve God. Então eles não estão nem preocupados So they're not worried se você está agradecendo ou não. if you're thanking them or Eles not. fazem com muito amor. They do it with a lot of love, E eu declaro sobre and I eles declare over muita them colheita. a lot Muita of colheita. reaching out, Muita a colheita. lot of reaching out. Nós somos uma igreja muito abençoada. We are a really blessed church. Temos muitas pessoas que trabalham. We have many people who work. Lucas 1, 27. Luke 1:27. Há uma virgem There's a virgin, não casada, not married, noiva de José, she's going to marry Joseph. seu nome era Maria. Her name was Mary. Versículo 28. Verse 28. Entrou um anjo onde ela estava e disse: Você é agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. The angel went to her and said, Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e ela ficava pensando: o que ele está querendo dizer para mim? Mary was greatly troubled at these words, and he was thinking, What might he be trying to say? Tell me. Disse-lhe o anjo: And the angel said, Maria, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. Eis que no teu ventre você conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Jesus. You will be with a child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi. He will be great, and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. Ele reinará eternamente, e seu reino não terá fim. He will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. Disse Maria ao anjo: Como? Como isso pode acontecer? Eu não
tenho relacionamento com nenhum homem. Não tive relacionamento com nenhum homem. How will this be? Mary asked the angel. Since I am a virgin, I had no relationship with a man. Mas o anjo responde para ela alguma coisa que o Espírito Santo hoje responde para você. But the angel answered her something that today the Holy Ghost answers to you. A obra que Deus começa a fazer na sua vida The work that God starts to do in your life não tem mão de homem nem semente de homem nenhum. does not have a hand of man or a seed of man. A obra que Deus tem na sua vida The work that God has in your life começa starts com um verdadeiro encontro with the true encounter com with Deus Todo-Poderoso. the all-powerful God. E o que Ele começa na sua Where vida, He starts in your life, nenhum homem tocou. no man touched. E o diabo, por isso, não vai poder tocar. And that is why Satan É algo cannot que touch. vem do céu. It is something that comes Satanás from não tem heaven. autoridade Satan has no para tocar em authority alguma coisa que é de to Deus. touch something that is from God. Então eu vou continuar. So I'm going to continue. O anjo do Senhor disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele vai te cobrir com uma nuvem. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Por isso, aquilo que há de nascer em ti será chamado Filho de Deus. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Tudo que o Senhor faz com nossas vidas quando nós estamos dentro da sua presença, Everything that the Lord does with our lives when we are inside of His presence, dependentes da sua presença, we depend on His presence. tudo que Deus gera em nós, Everything that God generates in us, verdadeiramente that truly nasceu dele, was born from Him, é santo it is holy e será chamado. and will be called. Essa é uma obra de Deus. This is the work of God. Ele está gerando fruto para Deus. He is generating Esse fruits for God. filho é de Deus, This son porque is of Deus God. o envolveu Because God e involved fez him ele gerar And made isso. Him generate this. Então você faz muitas coisas na sua vida, So you make many things in your life com a sua inteligência, with your intelligence, com a sua força, with your force, com ideias que as pessoas te ajudaram a conceber, with ideas that people make you conceive, e isso and this te frustra. frustrates you. Não faz você chegar onde Deus tem para você. Doesn't make you get to where God wants Mas you quando to o get. Senhor te But envolve, when the Lord e Ele surrounds you, coloca sementes dele em He você, places seeds of e Him Ele in you, coloca a própria vida dele em He você, places His own life quando in you. Ele te envolve na nuvem da sua When He presença, surrounds by the cloud of His glory, você passa a gerar you start to generate o que você jamais poderia fazer sozinho. what you could not do alone. Frutos vão surgir na sua The vida fruits are going to be que born in antes your você life. não poderia dar. They would not be able to bear. Transformação na sua vida Transformation in vai your life acontecer. is going to happen. E antes você não podia ter esse fruto. Before we could not have this fruit. Mudanças Changes no comportamento, in your way of conquistas, conquerings conquistas de coisas Conquests que of você things nunca conseguiu antes, that you never had nem before. com boas pessoas te ajudando. Not even with people helping. Mas agora o que Deus faz você But gerar now God makes é you algo que generate. vem dele. It's something that comes from Him. E o Senhor vai fazer isso acontecer. The Lord is going to make this happen. E os frutos que Deus gera The fruits that e God os planos generates, que Deus the tem, plans that God eles has, não são limitados they como are os not nossos. limited like ours. Por isso, igreja, That is why, church, nós estamos envolvidos na presença do we are Senhor. surrounded by the E que presence nasça of nesse God. lugar That in this place may be tudo o born que Ele deseja. everything that He E que desires. nasça a partir das nossas vidas That may be born from our lives. frutos Fruits que o mau tempo, that the que a bad time, tempestade, que a the ventania that the winds não vão poder tirar. cannot take up. Vai nascer nas nossas vidas Things are going to be born in our life. uma obra de A Deus work of God que nada vai poder estragar. that nothing can ruin. Porque aquilo que nasce de Deus Because that is born é of de God Deus is from e God vai para and is Deus. going to God. Aquilo que nasce de What is Deus born from God não tem corrupção. has no corruption. O inimigo não pode tocar. The enemy cannot E o touch. que nasce dele And what is born from vai Him para ele. is going to Him. Você nasceu de You novo were born again quando você se converteu. when you E a accepted palavra Christ. diz And the Word of God que says quando você se that converteu, when you accepted Christ, você foi registrado. you're registered. Você nasceu de You were novo. born again. E o Senhor colocou lá The Lord placed o seu there nome your name como o primeiro dia That's the que first você day se apresenta that you present ali yourself no livro da vida, there in the book o of dia life, da sua conversão. the day of your Porque conversion. você nasceu em Deus, Because you're born in God, você é eterno. you are eternal. E o que Deus faz, What God does, nascer na tua Be vida, born in your life, vai cumprir todos os seus going to planos, fulfill all His todo o teu plans, destino. all your destiny. A palavra diz The Word of God says que essa terra passa, that this earth esse passes, sol passa, this sun sua carreira passa, your viu? career Sua passes, belezinha your passa, good looking passes, seu bom currículo passa. your good curriculum Daqui a passes. pouco tá
defasado. Suddenly it's going to be Mas bad. o poder da palavra de Deus But the power of the word of não God passa. does not pass. Uma semente santa, A holy ela é seed, sempre uma semente That it is santa. always a O holy que seed. você concebe diante de What you Deus conceive from the presence of sempre God tem uma cobertura de Deus. always has a covering Sempre from God. tem uma cobertura de Always Deus. has a covering of Sempre God. tem um acompanhamento de Always Deus. has a O accompanying que of nasce God. dele What is born é from him dele, is his, vai para ele, is going to him. ele cuida, and he takes care, ele he protege. protects. Por isso nós não podemos estar em qualquer lugar. That is why we cannot be in any place. Eu não vou conceber I'm not going to qualquer conceive coisa. anything. Eu preciso estar I need to be envolvido surrounded por uma nuvem. by a cloud. Eu preciso I need to be. que o Espírito de Deus That the Spirit of God paire sobre a minha vida. may come over Eu my quero life. estar dentro I want to de be um inside ambiente of an environment onde Deus se Where move. God moves himself. Abre Números, por favor, Open in Numbers, please. capítulo 9. Chapter 9. E versículo 15. In verse 15. E diz assim: This is what it says. no dia que o tabernáculo foi levantado, On the day that the tabernacle was raising up, Moisés já havia concluído Moses has concluded a construção, the construction os preparativos The preparations. do tabernáculo. of the tabernacle. Então, So, uma nuvem a cloud cobriu o tabernáculo. covered the tabernacle. E à tarde, And on the evening, aquele tabernáculo, that tabernacle, quando era visto when it was seen por outras pessoas, by other people de longe, from away, aquela nuvem, that cloud ela tinha uma aparência had an appearance de fogo. of fire. Olha, Deus se manifesta You know, God manifests desta maneira in this manner. desde Gênesis 1, Since Genesis 1, quando ele viu when he saw algo que ele queria restaurar, something that he wanted to quando ele restore, viu when he saw alguém que estava destruído, someone who was quando destructive, ele viu when he saw alguma coisa que estava fazendo o coração dele dizer, não, eu preciso interferir. something that told his heart, no, I have to interfere. Então o Senhor vem com a sua So bondade the Lord comes with e his com o goodness, seu poder. and with his power. E ele diz, And he says, eu quero pairar sobre a sua vida. I want to come Eu over quero your life. cobrir a sua I want vida. to cover Eu quero your life. envolver a I sua want to vida. involve, Eu quero surround. tirar o caos. I want to take Eu out quero chaos. tirar as I want trevas. to Eu take quero out the tirar a darkness. solidão. I want to take Eu the quero tirar o loneliness. abismo. I want to take Quero out tirar a darkness. infertilidade. I want to take out Eu quero infertility. tirar um espírito I seco. want to take the Quero tirar uma dry terra spirit. seca. I want to take out the Eu dry quero land. tirar um I deserto. want to take the Eu desert. quero tirar um lugar de I opressão. want to take a place of E eu quero oppression. estabelecer And I want to establish aquilo that para o qual isso existe. this exists for. E quando Deus se And manifesta when God e manifests cobre um lugar, and covers a place, esse lugar é transformado. this place is transformed. E se ele cobre uma pessoa, And if he covers a essa person, pessoa é this transformada. person is transformed. Ela passa a ver Passes to o que see ela nunca viu, what she never a saw. ouvir To listen o que nunca ouviu. what she never listened to. Porque ela tem uma Because perspectiva she has a nova. perspective. New perspective. Ela tem uma perspectiva She nova. has a new perspective. Ela está tendo uma audição, She has an um audition. olfato espiritual, A smell uma that is visão spiritual. A espiritual vision that is spiritual. de dentro From inside desta nuvem da this presença cloud de of the Deus. presence of the A Lord. nuvem da presença de Deus When this presence of não the tem cloud, contaminação espiritual. the cloud of the presence has no Satanás não contamination vem spiritual. perturbar, Satan does not não vem perturbate. contaminar, Satan does não not vem contemn. trazer Does incredulidade not bring incredulity sobre aqueles que estão over those who are dentro desse movimento de Deus. inside this movement of God. Eu queria muito que você abrisse a sua palavra em Oh, Lucas 9. Wanted a lot you to open your word in Luke 9. Mas se você é aquele que ou consegue ouvir ou consegue ler, então presta atenção na leitura. But if you are that person that or you read or you pay attention, then you pay attention to the reading. Se você consegue ler e ouvir, então tudo bem. If you can read and listen, it's okay. Sabe, às vezes o corpo pode sentir um cansaço, You know, sometimes the body may feel tired, mas nosso espírito está tão alegre. but our spirit is so happy. Hoje de manhã eu falei algo na abertura que eu falei, poxa, Senhor, isso saiu da minha boca sem pensar. Today in the morning I said something in the opening that I thought, Lord, did this come out of my mouth without thinking? Mas é uma verdade. But is this the truth? Você luta com toda a sua You força fight with all your force para ajudar uma pessoa. to help someone.
E não dá certo. and it doesn't work. E em um segundo, And then in 1 second, Deus passa por ela. God passes through her. E aquela coisa que você queria tanto acontece. And that thing that you wanted so much, it happens. Imagine você Imagine you e a sua transformação. and your transformation. Se você diz If you say, e se posiciona hoje and you position como yourself que o today, ambiente da sua vida like, how is the environment of e o your life? lugar onde você vive And the place where you live, é dentro da nuvem, is it inside the cloud, onde está Deus. where God is? Eu estou falando em nuvem. I'm talking about Eu cloud. leio nuvem em Gênesis. I read cloud in Genesis. Eu leio nuvem em Êxodo. I read cloud in Eu leio Exodus. nuvem em Levítico. I read cloud in Eu Leviticus. leio nuvem em Reis. I read cloud in Eu leio Kings. nuvem em I read Crônicas. cloud in Eu Chronicles. leio nuvem nos Evangelhos. I read cloud in the Eu leio Gospels. nuvem em I Apocalipse. read cloud in, Eu leio in nuvem em todo Revelation. lugar. I read cloud in every place. Porque assim como Deus Because just as God resolveu resolved, que uma maneira decided that a de man você entender that you would understand como Jesus as Jesus é poderoso is powerful e é luz para esse and is mundo, light for this world, a palavra the diz Word of God says que Ele é that He como o is sol do meio-dia. like the sun of evening. Por quê? Why? Porque é a luz Because it is the light mais forte that is the strongest que nós light conhecemos. that we know. Só que Deus diz But God says que Ele se apresenta that He presents Himself na sua vida in your life e te chama He calls para you estar com Ele to be with em Him um ambiente. in an environment. E este this ambiente environment é um ambiente de nuvem. It's the environment of cloud. Olha o segredo da nuvem. Look to the secret of A the cloud. nuvem é The cloud is partículas particles de ar of air somada added a to partículas particles de água. of water. Se a nuvem está baixa, If the cloud is low, esta água this water está pronta para virar chuva. is ready to become rain. Se a nuvem está If the alta, cloud is high, é porque a água it's because the water que está that is grudadinha caught na partícula do ar to the particle of air, está em formato it is in a format de gelo. of ice. Se a nuvem está alta, If the cloud is high, a partícula de the água particle of water é gelo. is ice. Se a nuvem está baixa, If the a cloud is low, partícula de água the particle of está water quase rompendo. it's almost breaking through. Por isso que quando a nuvem That is abaixa, why when the cloud comes tem down, chuva na sua there's casa. rain in your house. Você quer o Senhor lá em cima sentado no trono a bilhões de quilômetros? You want the Lord up there and sitting in His throne in Ou você quer billions que of Ele kilometers? esteja Or you want Him bem aqui na sua to vida? be right here in your life? Quando as partículas de água When the particles of water, estão quase they're rompendo almost breaking through. e densas And nuvens they're full this vão cloud. trazer uma chuva tremenda na They're sua going to bring a vida. tremendous rain Vão in your tirar a life. terra You're seca, gonna take the vão drought. limpar o ambiente, You're gonna clean the vão environment. limpar o ar. You're gonna clean Esta the air. chuva This vai rain transformar a It's sua going to terra. transform your. Nós aqui não queremos We don't want que essa nuvem fique bem longe. that this cloud is way up there. Significa It means que vai demorar demais That it's gonna take para a chover long na minha terra. to rain in my Porque a earth. partícula de água Because the particles está em of water formato de gelo. It's in a format of ice. E eu não quero uma chuva de gelo na minha And I don't casa. want a rain of ice Eu quero in my uma house. chuva de águas I limpas. want a rain of clean waters. Veja, por favor, Lucas 9, See, please, Luke 9, versículo 27. verse 27. Em verdade, vos digo, I tell you the truth. diz, em verdade vos digo I tell you the truth. que That dos que estão aqui, some who are standing here, alguns some não vão provar a morte. will not taste death. Vou continuar o próximo versículo. Aconteceu I'm going to continue. It Que? happened that 8 dias depois dessas palavras, 8 days after these words, Pedro, Peter, João John, e Tiago and James foram ao monte. were with him to the mountain. Diga assim, venha. Diz para o teu irmão, vem para o monte. Say this to your brother. Vem Come para to o monte mount. da presença do Senhor. Come to the mount of the presence of the Lord. Sim. E estando ele orando, Yes, and when he was praying, Jesus, Jesus, transfigurou-se he was transfigured. sua aparência, His appearance, a aparência do seu the rosto, appearance of his face, e também and also a sua roupa his clothes, mudou, they changed, ficou branca became e bright, and it resplandecente. was shining. E eis And
just as que estavam naquele lugar, that they were in this ao place, lado de Jesus, besides Jesus, algo surpreendente, hein? something that is amazing. 2 homens, Two men, Moisés Moses e Elias. and Elijah. Eles apareceram They appeared com glória with glory, e falavam and they talked da morte de Cristo of the death of Christ que iria acontecer. that was going to happen. Pedro Peter, e os que estavam com ele who were with him, estavam com muito sono. they were very sleepy. Agora diz para o seu irmão: Now tell your brother, acorda, wake up, acorda, wake up, porque você tem aqui because you have o here monte da presença do Senhor, the amount of the presence of porque the você Lord, tem aqui Jesus, because you have here porque Jesus, você tem aqui a palavra because you have e here o the Word Espírito da profecia. and the Spirit of E prophecy. diante And from de it, Jesus, and Jesus, da palavra, and the da word, and profecia, the prophecy, e diante and in da front of presença do the Senhor, presence of the Lord, acorda teu espírito. Wake up your spirit. Bom, por fim, Well, Pedro by the end, e Peter os seus amigos and his friends, se despertaram they woke up. e viram And they saw aquela glória that glory, e aqueles homens those men que estavam com Jesus. that were with Jesus. E aconteceu And happened que quando eles se apartaram, that when they were leaving Jesus, disse Pedro Peter said para Jesus: to Jesus, vamos fazer 3 lugares. Master, it's good Vamos to fazer uma tenda para Moisés, do 3 uma shelters, para one Elias. for Moses, Ele estava one for Elijah. falando He was saying, sem revelação. with no revelation. E dizendo isto, And saying this, veio uma nuvem a cloud appeared que os cobriu, and enveloped them uma sombra. with a shadow. Os discípulos tiveram medo, Disciples were mas frightened. de dentro da nuvem From inside the cloud, saiu uma a voz, voice came out. e essa voz This dizia: voice was saying, este this é o meu filho is amado, my son. ouvi a ele. I listened to him. E tendo soado And having sounded aquela voz, that voice, Jesus ficou só. Jesus was alone. Todos se calaram All of them were quiet. e não contaram isso a ninguém. They didn't tell anyone. Veja, See, em um monte, in a mount, Jesus leva os discípulos, Jesus takes the disciples. uma nuvem A cloud cobre o monte, covers the mount aparece and appears. Moisés Moses e Elias, and Elijah e os discípulos and the disciples que estavam that dormindo were sleeping acordam. wake up. Sabe o que Deus faz? Do you know what God does? Ele nos dá oportunidade. He gives us opportunities. Ele nos dá He oportunidade. gives us opportunities. Eles They não estavam despertos, were not woken up, mas pelo menos but at least eles estavam no monte do Senhor. they were in the mount of the Lord. E o Senhor é tão The bondoso Lord is so e good. tão He's so misericordioso merciful. que às vezes a gente está And distraído, sometimes we are mas distracted. mesmo assim, But even though Ele vem nos He envolver comes and com a envelops sua us presença. with His presence, O que acontece what happens quando a nuvem, when the cloud quando Deus when God envolve o surrounds lugar the place onde nós where estamos? we are? Diga assim: você é transformado. Say this, you are As suas transformed. roupas são transformadas. Your clothes Seu are transformed. caráter é Your transformado. character is transformed. Você que tinha uma aparência You that had an de appearance triste, of sad, o seu rosto your face é transformado. is transformed. A sua tristeza Your sadness vai embora. goes away. As suas roupas Your clothes de tristeza, of sadness, de servo, serve, de escravo, of a elas slave, vão embora. they go A away. sua vida Your é life transformada. is transformed. Veja, este lugar é escrito como o Monte da Transfiguração. See, this place is written as the Mount of Transfiguration. Quando você está no ambiente da presença de Deus, When you're in the environment of the o presence melhor of God, de você the aparece. best of you Porque appears. diante de Deus, Because in front of God, Ele não olha que você é um He menininho does mais not ou look menos. that you're a Ele little não olha boy. que você pisou na bola It doesn't look ontem. that you messed up yesterday. Ele não olha que você falhou com ele a semana It passada. doesn't look that you failed with Him the last Como week. Deus te vê. How God sees you. Como Deus te vê. How God sees you. Quando você está When you are num ambiente in an onde environment Deus where God está te Is envolvendo, o surrounding you. melhor de você aparece. The best of you appears. Ele diz, And He says, Ele é meu filho, He is my son. Ele está transformado, He has transformed. Ele está com uma roupa He nova. has new clothes. Eu coloco um brilho sobre ele, put this brightness é a over minha him. glória, It is my glory. resplandecendo no rosto Shining dele, in his face. como resplandeceu no rosto de Like it's shown in Moisés. Moses' Mas face. esta glória But this que resplandece na sua vida, that shines in your ela life é superior. is superior. Eu digo que você é meu filho, I'll tell you that eu you're my digo son. que você é meu tell filho, you that you are my e eu son. digo para você And I tell que you a palavra que eu te dei, that the word que a that I gave you, profecia que eu te that the dei, prophecy that eu I não gave me you, esqueço I don't da forget it. palavra que eu te dei, Of the word eu that I não gave me you, esqueço I'm not de forgotten. cada promessa, Of each de cada promise, palavra of each profética, prophetic de tudo word, que está escrito sobre a sua everything that vida. is written over Quando your life. você está When you num are
ambiente da presença de environment of Deus, the presence Deus of God, confirma a palavra na God sua confirms vida. the word in Deus your life. transforma a sua God roupa. transforms your Deus clothes. transforma seu caráter. transforms Deus your character. transforma a sua vida. God transforms Ele your diz life. para você He quem tells você you who you é. are. Ele diz para você, tells você you, não é qualquer um. you are not Eu any te person. enviei. I sent Você you. é meu You filho. are my son. Você está transformado. You are É transformed. assim que eu te vejo. It is like this that I Assim see que eu you. te fiz. This is how E I é made assim you. que você é. And this is how you are. Porque temos que buscar Because we have to search este ambiente this environment da presença de Deus. of the presence of God. Porque a não ser que nós sejamos Because not just as we are, only if we are superiores a Jesus, superior to Jesus, nós precisamos we need não só estar no monte, not only being in the que é este mountain, lugar, that is this é o place, Monte Santo, this is the é o holy monte mountain. onde a igreja congrega. This is the mountain where Quando the a igreja church se reúne, congregates. When the church diz reunions, que é it says that uma it is assembleia, assembly. é um monte da That is the presença do mount Senhor. of the presence of the Lord. Você precisa, You need to. além de congregar, Not only além congregate, de adorar, not only praise, além de buscar ao Senhor desta not only maneira, worshiping the Lord você in this manner, precisa you need to ser envolvido be surrounded por uma nuvem by a cloud que é o próprio that is Deus the only God, te envolvendo, and surrounding te you, afirmando, and affirming te you, transformando. transforming you. Você não tem condição You have no condition, sozinho, alone, de jeito nenhum, no way, de se transformar, of being de transformed, ser alterado no seu being caráter, altered in your de se character, limpar sozinho. of being clean Você não alone. pode, não consegue. You cannot. Você não tem You ferramentas have no para way fazer to isso sozinho. do this alone. Mas quando o Pai te envolve, Father surrounds quando o you, Pai te envolve, Father surrounds Ele you, te transforma. He transforms you. Também eu quero que você leia comigo. Also, I want you to read with me. Acho que é Êxodo 40. I think it's Exodus 40. Não, eu acho que não é Êxodo 40, não. No, not Exodus 40. Vem aqui ver. Eu vou ler a palavra porque eu copiei o texto bíblico, não veio a referência. Então, eu vou ler, ou é Êxodo, ou é... Eu estou em dúvida no capítulo, mas para a gente não gastar tanto tempo, se é o 40 ou 34, eu vou ler e peço para você me acompanhar. I'm going to read the Word of God because I put it here, but the reference didn't come. But this is the Word of God. I don't know if it's Exodus, but you're going to accompany me. Isso. Subiu Moisés, And Moses went up, Arão, Aaron, Nadab Nadab, e Abiú. and Abihu, Além deles, and not only mais them, 70 70 anciãos elders. subiram ao monte They went to the mount onde o Senhor where está. the Lord was. Viram They saw o Deus de the Israel. God of Israel. E debaixo dos seus pés And under his feet, havia uma pedra there was this como safira. rock like sapphire. Porém, But não estendeu the Lord did not extend a sua mão his hand sobre todos os escolhidos de Israel. over all the chosen of Israel. Esses 70 anciãos These 70 elders, comeram they ate e beberam and drank no monte do Senhor. in the mount of the Lord. Então disse o Senhor And so the Lord said a to Moisés. Moses, Veja, Deus está chamando Moisés see, God is calling Moses para algo a mais. to something that is greater. Eles já tinham comido, He had já eaten, tinham bebido had drunken em uma posição desse in a monte. position of this world. Mas o Senhor chama Moisés But the Lord called para algo a Moses mais. to something that is greater. E ele lhe And diz, he tells him, eu vou te dar I'm going to give you as tábuas da lei, the rocks of eu the vou law. te dar I'm going to give a you minha my palavra, word, os meus mandamentos. my mandaments. E se commandments. levantou And Moisés Moses got up com Josué with Joshua, e subiram. and they went up, E disse aos anciãos, and the elder said, e disse aos he anciãos, said to the elders, nos espere aqui wait us here até que voltemos. until we come back. Subindo Moisés ao monte, And when Moses up uma nuvem to the mount, a cloud o cobriu. covered him. E a glória do And the Senhor glory of the Lord repousou was over naquele lugar. that place. A nuvem The cloud cobriu aquele lugar covered that place. e o Senhor And the Lord falava com was Moisés talking to Moses de dentro da nuvem. from inside of the cloud. Essa glória de This glory Deus of God
que estava nesta nuvem that was inside this mountain, tinha aparência de cloud, fogo. it had an appearance of fire. Moisés Moses entrou entered no meio da nuvem. in the middle of the Diga cloud. assim, Moisés Say não Moses ficou did not no stay meio do caminho. in the middle of the way. Ele não só He did not comeu only eat e bebeu, and drink, mas ele but he avançou mais. Went over, Avançou. he advanced, E ele entrou and he entered no meio da the nuvem, middle of the cloud, onde estava where there was a presença the de presence Deus. of God. Quer dizer, What does this mean? alguns líderes, Some leaders, os anciãos, the elders, eram os they were líderes, the leaders, pessoas de autoridade. people of authority. Subiram, They went up. ficaram em um lugar. They stayed at this Mas place. Moisés But Moses, foi mais adiante. he went E more, ele entrou and he entered. e ficou por 40 dias He was there for 40 days, e 40 noites. 40 nights. Dentro desta nuvem, From inside of this cloud, onde Deus estava. where God was. O que aconteceu com Moisés? What happened to Moses? Moisés saiu Moses got out daquela nuvem of that cloud com a palavra de with Deus. the word of God. Moisés saiu daquela nuvem Moses got out of that cloud ouvindo a voz de Deus. listening to the word of Moisés God. saiu daquela nuvem Moses got out of that tendo um cloud encontro poderoso com Deus. having a powerful encounter with Moisés God. saiu daquela nuvem, Moses got out of that seu cloud. rosto His face brilhava tanto was shining so que as much pessoas that people, não conseguiam olhar para they ele. could not look to him. Moisés saiu daquela nuvem Moses got out of that cloud transformado, transformed porque ninguém because no one entra na presença de Deus enters to the presence e of God sai and God do gets mesmo out jeito. the same way. Ou sai curado, Or you get out ou cured, sai liberto, or you get ou out sai set and free, transformado, or you get out sai transformed, cheio de projeto, full of sai projects, cheio de revelação. full of revelation. E Moisés saiu And Moses got com a out palavra, with the word com a palavra with the word que o próprio Deus that the own havia God dito para ele. who had told him. Então, por que você tem que estar So why do you have em to um be ambiente in an environment que de fato é that- and o the fact is, ambiente the environment onde Deus está, where God is, para que Ele gere sementes dele em so that he você, can place seeds para of que him in aquilo you, que você produz that what you produce nasça nele may be e born in não him, nesse and mundo, not in this world, para que você possa so that you may ouvir a sua voz, listen to his receber a sua palavra, his word, receber a sua receive instrução, his instruction, para que as suas roupas, so that your clothes, suas vestes your clothes sejam transformadas, may be transformed, sejam may trocadas be changed por vestes novas. by new clothes. As vestes The clothes representam represent as suas atitudes, your attitudes, o seu comportamento, your way of as being, coisas que você faz, the things that you do, para que Deus possa fazer so that God may do na sua vida your life aquilo that- que você não pode. that you cannot. Como Ele é bom. How he's good. Por que Ele quer Why does te he envolver Want to na sua surround you in presença? his presence. Porque Ele quer fazer por você Because he wants to make you algo que você something não pode fazer. that you cannot make yourself. Você não pode fazer. You cannot. Ele quer abrir para He você wants to open for you as coisas que estão no coração the dele. things that are in his heart. De dentro desta nuvem, From inside of this cloud, Moisés Moses, se encheu he was full da sua presença. of his presence. A presença de Deus The presence of God ficou impregnada em Moisés. Was touching, was filled. De filled dentro Moses. desta nuvem, From inside of this Moisés ouviu a Deus. Moses listened to God. De dentro dessa From nuvem, inside of this mountain, Moisés cloud. recebeu a direção Moses received the de direction Deus of God para dar a Israel. to give to Israel. Amém? Amen? Abre Marcos 9, por favor. Open Mark 9, please. Poxa, quanta nuvem. É verdade, né? How many clouds? Yeah, Acho que a gente nem sabia I think we didn't even know. que tinha tanta nuvem. We had so many clouds. Tem uma nuvem nesse lugar. There's a cloud in this place. Que o Senhor está nos envolvendo. The Lord is surrounding Ele us. prometeu He e Ele promised cumpriu. and He fulfilled. Eu te convido. And I invite you, Se você não está if sentindo, you're not feeling se it, você não está if envolvido, you're not surrounded, entre. come in. Entre. Come in. Veja como Deus é bom. See how God is good. Ele chamou He called 70 anciãos 70 elders. e chamou o He sacerdote, called os sumos priests, sacerdotes também. the elder priests also. E Jesus And Jesus, chamou os seus He discípulos. called His disciples. Jesus não queria só para ele. Did not want it only to Jesus Him. chamou os seus Jesus discípulos. called His E disciples. quantos aqui são discípulos de Jesus? How many of you are disciples of Jesus? Quantos aqui se sentem povo de Deus How e many of parte? you feel people and O part que of Deus God? quer? What God wants.
Ele quer te abraçar com as suas He wants asas. to hug you with E his como Deus abraça o seu povo wings. com as suas How asas? does God hug his people Quando with his desce wings? sua nuvem. When his cloud comes down. Deus quer regar as águas. God wants to throw you Quer regar waters. com águas a sua vida. Wants to throw waters Deus in quer your life. tirar a terra God wants to seca. take the Deus drought. quer tirar a God sequidão. wants to take the drought. Deus quer tirar essas God wants to poeiras take out this da the seca. sand of Mas the como Deus drought. faz isso? But how does God Descendo do this? nuvens sobre a sua vida. When clouds come from your life. Marcos 9, o versículo Mark 7 9 verse 7 diz: says, desceu uma nuvem Then a cloud appeared que os cobriu that enveloped them, com a sua sombra. and with his shadow. E de dentro desta And from nuvem inside of this cloud, saiu uma a voz voice came que dizia: that said, é meu filho amado. This is my loved son. A ele ouvi. To him I say. Esse é outro evangelho This is another gospel que confirma that confirms o texto que nós the vimos text that we saw, do Monte da the Transfiguração. Mount of the Abra Transfiguration. Apocalipse 10, por favor. Open Revelation 10, please. 10, já o versículo 1 diz: 10 verse 1 says, eu vi um anjo So I saw an angel que descia do céu that coming down from heaven, em uma nuvem, and he is robed in a cloud. e havia uma coroa em sua cabeça, There was a rainbow above his head. e por isso não devia ser um anjo, devia ser o próprio Jesus. That is why it might not be an angel, only O Jesus. seu rosto His face era como o sol, was like the sun, e os seus pés and his legs como colunas de fogo. like fiery pillars. E como que ele desce do céu? How does he come down from heaven? Envolvido Involved em uma nuvem. in a cloud. É o ambiente It is the environment onde ele está. where he was. É um It ambiente is the environment que está cheio that is filled da sua of presença. his presence. É um ambiente de poder. It is the environment of power. É um ambiente It is an environment cheio de full of partículas particles que você precisa. that you need. Esta nuvem This cloud é um ambiente It is an environment cheio de filled partículas with que você particles precisa. that you need. Aonde sai a direção para a tua Where the vida. direction for your life Aonde comes sai from. a afirmação para você. Where affirmation for Aonde you sai comes. caminho para você. Where the way comes Aonde from. sai sinais de Deus para você. Where signs of God come from. Eu quero ler ainda mais alguns, não muitos, mas alguns versículos. I want to read a little bit more verses. Números 14, vamos rapidinho. Numbers 14, let's go Todos quick. podem abrir Números 14 If you can open Numbers 14 e o versículo and verse 14. 14. Dirão aos moradores desta terra, It will say to the people of this earth, os quais the ones ouviram who listen, que tu, Senhor, that you, Lord, está no meio desse povo, are in the middle of these people, face a face. face to Tu face. estás aqui, You are here, face a face. face to face. Tu estás aqui, You are here, face a face. face to face. A palavra mente, The word mind, a palavra mente, the word mind. igreja, a palavra mente, Does the word lie? a palavra Does mente. the word lie? Então Deus está So God is no meio do seu in the povo, middle of his people, face a face. face to face. E o Senhor And the Lord lhes aparece. appears, A tua and nuvem his cloud está is sobre ele over them e vai and goes adiante dele before them como like uma coluna, a pillar, como um sinal. like a sign. Vai adiante It dele goes in front of them. uma nuvem de dia Cloud in e the de day noite. and at night, Como esta nuvem like this cloud, troca a cor, changes the é color. como se fosse It is like it was fogo. fire. Deus está no meio do seu povo God is in the middle of his e people. fala a esse povo He says to his people, face a face. face to face. Está no dia He is in e day na noite. and at night. E a forma como Deus In the way that God desejou desired. ensinar isso a nós Teach this to us. é uma nuvem. It was a cloud. Veja, See, de dia, in the day, se as coisas estão bem, if things are good, o Senhor está com você. the Lord is with you. E se as coisas estão mal, If the o things are Senhor bad, está com você. the Lord is with you. Porque Deus é Deus do dia Because God is e é the Deus God da of day, noite. and He is the Ele God é of Deus que night. cuida de dia He's God e é that Deus takes care in que day, cuida de noite. God that takes care at Ele é night. Deus que protege de God dia that protects in day, e que protege de He noite. protects at night. Ele é Deus que te He's abençoa the God that blesses e que you está com você and is with you. no melhor dia da sua The vida best day of your e life, que está com você He's with you. no dia mal, In the bad day, no dia da dificuldade. The day of difficulty, Ele está lá He is there. da mesma maneira In the same manner, como Ele sempre foi, He always works. presente Present. no meio do seu povo, He was in the middle se of His mostrando people, showing face a Himself face to face ao seu povo. to His people.
Abre Provérbios 16:15. Open Proverbs 16:15. E está escrito: no And it is written, semblante in his face, iluminado illuminated, do rei of the king, está a vida, there's the life. e a sua bondade His goodness é como a nuvem is like the cloud da chuva serôdia. of the rain in the spring. A bondade de Deus The goodness of God cobre a sua vida, covers querido. your life. Ela cobre a sua vida. covers your life. Isso é de graça. This is free. De This graça. is free. É de graça. It is free. É salvação. It is salvation. É proteção. It is protection. É bondade. It is goodness. Deus não precisava God does not fazer need isso. to do this. Não precisava He didn't need nem to dar do o seu filho Jesus. Even give his son Ele fez Jesus. por amor. He did it by love. Mas além de dar o seu filho But not only Jesus, giving his son ele Jesus, quer habitar he wants to no habit meio do seu povo. in the middle of his Além de te tirar os pecados, Not only taking out além sin, de te dar a vida eterna, Not only giving you além eternal de life, tirar demônios da sua vida, not only taking demons além of de your salvar a sua life, not família, only saving your family, além de tratar not only e treating, tirar as suas doenças, and taking your Deus sicknesses, ainda quer still wants habitar to e te dwell envolver and surround com a sua with presença. his presence. Porque Why? a bondade Because the goodness, é como a nuvem It is like the da cloud, chuva serôdia. the rain A and the bondade spring. de Deus the goodness of God se manifesta manifests sobre o seu povo. over his people. Isaías 4:5. Isaiah 4:5. Esse é o último This texto. is the last text. Não, só será o último texto No, it will only be the last text. se todos aqui estão entendendo bem If all of you are understanding well, e entrarem and hoje you come in today para um ambiente novo, to a new environment, para nunca mais sair. so that you will never come Um out, ambiente de proteção, an environment um of ambiente protection, de direção, environment of um direction, ambiente de bondade, environment of um goodness, ambiente environment onde as partículas de água the particles of vão water trazer uma chuvarada na sua are vida, going to bring a vão great rain tirar in a your life. seca, They're going to vão take deixar out o seu drought. coração alegre, They're going to bring vão your transformar heart a sua vida, goodness, um and they're going to transform ambiente your life, an que você environment. nunca mais vai dizer, You will never eu say, nunca vou fazer "I will aquilo, never do that. eu nunca vou fazer will isso, never do eu this. não sei sair desse don't know vício, how to come out of porque this." nesse ambiente Because in this você é environment, transfigurado, you are transfigured. você é You are transformado, transformed. as suas atitudes Your mudam, attitudes o seu change. caráter muda, character a changes. sua mente muda, Your mind você changes. ouve a sua You voz. listen to your voice. Isaías 4:5 diz: Isaiah 4:5 says, criará o Senhor "The Lord will create sobre todo o lugar over all the place do Monte Sião of the Mount e Zion sobre as suas assembleias. and over their assemblies." O que? What? Lê aí, meu irmão. Read there, brothers. Seja preguiçoso e leia. Don't be shy. O que Deus vai criar? Read what God is going to create. Não estou ouvindo. I'm not hearing. O que Deus cria no Monte What is Sião? God creating in the Mount Zion? O que Deus cria quando o seu povo se reúne? What does God create when his people is reunited? Uma nuvem de dia A cloud by day e um resplendor and a glow, de fogo a flaming à fire noite, by night. porque sobre toda a glória Because over all the glory haverá there proteção. will be company. O que o Senhor cria? What does the Lord Você create? não merece. You don't deserve. Você não merece. You don't deserve. Desculpe a I'm palavra. sorry, the word. A palavra é legítima The word is no legitimate português, in the Portuguese, mas vai soar mal para but você, it's going to sound porque bad eu for quero you. te incomodar. Because I want to touch Irmão, you. eu quero te incomodar. I want to. Nós somos desgraçados. We are disgraced. I want to get you, brothers. Sem Deus, Without God, somos todos desgraçados. we are all disgraced. Mas com Deus, But with God, somos agraciados. we are graceful. Somos We are agraciados. graceful. Sem Deus, Without God, desgraçados. Disgraced. Mas com But Deus, with God, somos we are agraciados. graceful. E o Senhor quer fazer o quê? But the Lord wants to do what? Cuidar, Take care. te envolver, Surround te you, proteger, protect you, te dar direção. give you direction. Ele quer te falar. He wants to talk Aí to é you. perigoso. Oh, this Vem is pra dangerous. cá. Come here. Aí não tá bom. That is Vem not pra good. cá. Come here. Essa terra é ruim. That is a bad Planta land. nessa. Walk in Sai this one. daqui. Get out of Vem this. pra lá. Go there. Vira à direita. Turn to the Vai right. pra Go to esquerda. the left. E assim Deus fez. And that was God did. Durante aquele povo With that people. que estava naquele deserto. They were in the desert. Todo dia All
the day. Não importava o que estava Didn't acontecendo. matter what was Quando o happening. povo acordava, When the people woke ele up, sabia. they knew. O Senhor está nesse lugar. Lord is in this Há place. uma nuvem sobre a minha There's a vida. cloud over my Há uma life. nuvem sobre a There's a minha cloud vida. over my Há life. uma nuvem sobre a There's a tua cloud vida, sobre over a minha your life, vida. my life. E quando o povo ia dormir, When the people e were vinha um going to sleep, pensamento esquisito, and a weird thought o que came vai to dar me. a minha vida? Where's in O my life povo gonna be? olhava para fora da The Lord tenda looked out e the temple. dizia, não vai dar nada ruim, He said, "Nothing porque bad is tem gonna uma happen." nuvem neste lugar, There's a tem cloud a in this place. presença de Deus There's neste the presence lugar. of God in Ela this place. está de dia It is in the day. e ela está de noite. It is in the night. Ela está no dia da guerra. It's in the day Ela of está no warfare. dia da It's festa, the day of porque o Senhor me Party. prometeu Because the Lord promised me. que Ele estaria comigo That He would be with todos os dias da minha vida. All of the days of my E eu life. não estou sozinho. And I'm not alone. Eu não estou I am sozinho. not alone. Eu não gero sozinho. I don't generate Não me alone. purifico I don't sozinho. purify Não myself me alone. transformo I don't sozinho. transform Eu não alone. posso tomar decisão I cannot take sozinho. a decision alone. Mas estou envolvido But I am por surrounded algo maior, by something that is por greater. algo melhor, Something that is que better. não é desta That is terra. not of this A earth. presença de Deus The me presence of envolve, God a surrounds presença me. de Deus me The presence transforma, of God transforms a me. presença de Deus me muda. presence of God Ele changes troca me. as minhas He vestes, changes my clothes. muda meu caráter, changes my character. me faz gerar o que é He makes me impossível. generate what is O impossible. anjo disse, The angel said, nada nothing é is impossível impossible para Deus, to God. porque descerá Why it will come sobre a sua vida over your uma life. nuvem A cloud. do Espírito de Deus The Spirit of te God. envolverá It will surround e you. você conceberá And you will conceive algo que é santo, Something that is algo holy. que veio de Deus, Something that came algo from que vem God. do céu, Something that algo came que from vem heaven. do céu, Something that came algo from que não heaven. se corrompe, Something that cannot não se corrupt. estraga, Something that não is tem not herança eroded. maligna. Has no malignant heritage. Se você não pode sair deste You lugar cannot come out of this e place. se perguntar And that question como yourself, vai ser, how is it going to be? então você volta So you come e lê back Lucas and you read e Luke diz: and it says, uma nuvem de Deus me envolve. cloud of God surrounds E me. nada é impossível para Nothing is Deus. impossible for Eu God. sou transformado. I am transformed. Eu tenho direção. I had a Eu direction. estou envolvido I am involved por algo maior, by something pela that is sua greater, própria by His presença. own presence. Partículas de água Particles of water estão nesta nuvem are in this e estão cloud. molhando a minha terra, They're wetting my quebrantando o land. meu espírito, They're breaking down mudando a my minha spirit, vida. and changing my life. Tá difícil trabalhar comigo, né? No, Desculpa. tá difícil. Não nasci para isso. It's good. Precisamos treinar Tudo algum bem. dia que você não está trabalhando. Desculpa. Ele é tão bonzinho que ele não reclama. E o meu marido não está ali. Porque ele fica. Her husband is not there because he complains with her. Se a mulher sem marido é muito ruim. 'Cause the Mulher woman casada without- sem marido. The married woman that tells her husband is really bad. Mas não está aqui por um bom motivo. He's not here for a good reason. Meu irmão, My brother, quero te falar uma I'm coisa. going to tell you something. Diga assim, Jesus veio Say, Jesus came, envolvido por uma nuvem. surrounded by a cloud. Jesus viveu Jesus lived, envolvido por uma nuvem. surrounded by a E cloud. Jesus subiu And Jesus went up, envolvido por uma nuvem. surrounded by a cloud. E por que você And why you? está pensando You're thinking se vai pegar essa you're condução going to get that way, ou não? that Abre Atos. car or not. Será que os Open Acts. transportes de Jesus, You think that the transportation of Jesus, os seus são melhores do que os dele? are your better than his? Você tem transportes para andar nessa terra Have transportations to walk in this earth melhores do que de Jesus? better than Jesus? Porque ele veio Because he came por uma nuvem, by a cloud. viveu He lived em uma nuvem in a cloud. e subiu He went em up uma nuvem. in a cloud. Ah, mas eu me viro sozinho, Oh, but I pastor. can do myself alone. Eu tenho Facebook, I have my Facebook. eu tenho e-mail, It is eu tremendous. tuito, My tu Twitter, tuitas, and you tweet, iPad, and iPad, aí posso, iPod, iPod, I could, ele pede, he can, ela he pede. asks, he asks. Totalmente Totally tecnológica. technological. Bem, abre Atos 1:9. Well, open Acts 1:9. E quando dizia isso, When this was said, vendo seeing eles, them, ele foi levado he was taken up às alturas to the heights em uma nuvem in a cloud e ocultando that hid him os seus olhos. from his sight. Diga assim, Jesus veio
say this. Jesus came, envolvido surrounded em uma nuvem in a cloud, da presença de Deus. the presence of God. Por isso dizemos, 'Cause that's what ele we say. veio He came. envolvido, Surrounded, concebido he's conceived por uma nuvem by a cloud. da glória de Deus. The glory of Porque a God. glória de Because Deus the glory of God apresenta, it presents. é a soma It is the adding de todas as coisas que Deus é. of all the things that God is. Jesus veio, Jesus came. foi He concebido was conceived por uma nuvem by a cloud do Espírito de of the Deus. Spirit of God. Jesus viveu Jesus lived com uma nuvem with a cloud, da glória de Deus, the glory of God, tocando a sua vida, touching his life, orientando a sua vida, giving direction to afirmando a his life, sua vida, affirming his life, dizendo para ele, telling him, eu te dou a palavra I give you the word, e eu te dou a palavra and I profética. give you the prophetic Eu te word, dou a palavra I give you the e te word, dou a revelação. and I give you Eu te dou revelation. a palavra I give you e the te dou o word, espírito da and I profecia. give you the spirit Eu of te dou a prophecy. palavra, I give you eu the não word, te dou letra. and I don't Eu give te you dou word. a palavra I give you the word, e te dou Elias. and I give you Eu te dou Elijah. Moisés I give you Moses, e te dou Elias. and I give you Elijah. Eu te dou as leis I give you the e laws os profetas. and the prophets. Eu te afirmo, I affirm you. você é meu You are filho my son. e você é meu You enviado. are my sent E one. eu te coloco and neste I place lugar. you in this place. Quando Deus coloca When God places Moisés Moses e Elias, and Elijah, representa represents a lei, the law, a palavra the word, e os profetas. and the prophets. Tudo que foi escrito Everything that was como written, lei like a law, e tudo que os profetas everything that prophets disseram said, estavam do lado de they were Jesus. beside Jesus. E Jesus subiu And Jesus got up em uma nuvem. in a cloud. Em uma nuvem ele foi In a concebido. cloud he was conceived. Em uma nuvem o Pai confirmou seu In a cloud ministério. the Father confirmed his O ministry. Pai confirmou quem ele The Father era. confirmed who he was. Confirmou Confirmed a palavra, the word, a lei the law, e os and the profetas. prophets. O Pai The confirmou Father confirmed Jesus Jesus aos seus to his discípulos disciples em meio a uma in the nuvem, middle of a cloud. porque esta nuvem 'Cause that cloud traz revelação. brings Às revelation. vezes você quer entender as coisas, Sometimes you want to mas understand você things, está numa dimensão but you are in a dimension, natural. natural Mas se dimension. você é But envolvido if you are surrounded pela presença de by the Deus, presence of os God, seus olhos vão se abrir. your eyes are open. Seus ouvidos vão se Your abrir. ears are Você going não to be entende open. nada? You don't understand anything. Entra para a presença de You Deus. come into the Você não presence está of God. entendendo. You're not understanding. Seu espírito está seco. The spirit is dry. Você não entende o que os pastores You pregam. understand what the pastors Você não preach. entende o que você lê na You palavra. understand what you read in the Parece word. história. It's like a story. Falta revelação. You need E a revelation. revelação And the revelation não está nesta terra. is not in this A earth. revelação desta terra revelation of é this earth, letra. it is a E a word. letra And the word mata. kills. Mas se você But if you muda de ambiente Changes the e é environment. envolvido pelo Senhor, You're surrounded by a the Lord, revelação the revelation acontece. happens. Os discípulos The disciples, não estavam entendendo they're not o que understanding estavam fazendo ali. what they were doing Começaram a they dormir, started to sleep. mas But o Senhor the Lord falou. spoke. Pedro, Peter, vê se entende. see if Como try to você é understand chato. how you are Você não messed tem up. dificuldade para entender as coisas que eu falo. You have this difficulty to understand what É I o said. meu filho. It is my son. Ele vai morrer, Pedro. Ele he's vai gonna entregar die. sua He's vida. gonna turn in Eu his estou life. te revelando I'm isso. revealing you this. Você não entende o que as pessoas You falam. understand what Por people isso que eu say? te trouxe nesse lugar, That is why I Pedro. brought you in this place, Peter. No ambiente da minha presença. environment of my presence. Agora você vai entender. Now you're going to understand. Tem nada aqui There's nothing que te here proíba de that entender prohibits isso. you to understand Ele é this. Jesus. He is É o Jesus. Salvador. He's the Savior. E ele vai morrer. He's going to die. E não está contra He's not against a palavra the word e os and profetas. the prophets. Estamos todo mundo junto, We're Pedro. all together, Peter. Às vezes as pessoas não entendem Sometimes people don't understand as coisas que Deus faz. things that God does. E pensam, And they think estão contra a palavra. they're against the word. É muito fanatismo. They're so fanatic. Não estão cumprindo They're not 1 fulfilling. Reis 15, 2. 1 Kings E o 3 também, 15, a 2, parte C. and 3:2, part C. Mas quando você vem para o ambiente But when de you Deus, come to environment of God, ele diz, nós estamos juntos, He meu. says we're together, Vocês man. que são complicados. You're A gente é um complicated. time fechado. We're a close team. Pai, o Filho e o Espírito Santo, The Father, a the lei e os Son, and the Holy profetas. Spirit, the law and Esse the time é prophets. poderoso. This team is Esse time é powerful. vencedor. This team is the winner. Dificuldade está aí. Difficulty is No there. seu ambiente In your environment. de contaminação, Contamination, de incredulidade, incredulity. um ambiente There's environment, natural, de natural teoria, environment, de of theory, tradição, of de tradition, religião, of religion, de 1 milhão de million histórias, of de stories, conto de fadas. Fades. Mas no ambiente da revelação, environment of no ambiente revelation, onde Deus se manifesta, environment God is tá tudo manifest. bem.
It's O so Pai, clear. The o Father, Filho, the Son, a lei, the law, os profetas, the prophets, o Espírito Santo the pairando, Holy Spirit is over a us, glória de Deus the glory of envolvendo God todo mundo. surrounding everyone. Vem. Come. Irmão, se eu fosse marqueteira, eu falava, vem para a If caixa. I was a marketeer, I would say, come. Vem para a caixa, você Come to também. Caixa. You too. Vem. Come. Seja envolvido Be surrounded pela presença do by Senhor. the presence of the E Lord. você vai And perceber if you're going to notice, que o movimento do Espírito Santo the movement of the está Holy em Spirit concordância com a lei, is with the law. está em concordância com os Is in profetas, agreement with que the está em prophets. concordância com as obras de Jesus, with agreement with e the que a works of sua Jesus vida, in his life. quando está aqui, When it is ela here, vai fluir. It is going to flow. Quero pedir para o Gerson me ajudar. I'm going to ask Jerson to help me. Sabe uma coisa que pode fazer essa nuvem descer mais You rápido? know one thing that can make this cloud come down quicker? Tive que estudar isso. I had to study this, brothers. Como fazer How can we do uma nuvem the cloud descer mais rápido? come down quicker? Os ventos, meu irmão, The winds, brothers, têm que estar a seu favor. had to be in your favor. Por isso, That is why se nós clamarmos we cry out, e o Senhor and the Lord nos agraciar hoje, gives grace to us mais uma today. vez, Once more, Ele pode He can mandar uns ventos lá de send cima a winds from up e there empurra a nuvem and push the para cloud baixo. down. Ventos fortes. Strong Porque winds. se for uma brisinha, That if it was a little não one, vai vir essa nuvem this hoje. cloud is not going Mas to se come. você today. clamar, But if you cry a out, palavra diz que o Senhor te ouve. the word said that the E Lord se você hoje listens. clamar, And if you cry out today, o Senhor pode fazer the Lord may do it. com que a sua bondade That His goodness empurre can push esta nuvem. this cloud. E você pode sair deste lugar You may come out of this place envolvido por essa nuvem da surrounded by presença do this Senhor. cloud of the presence of the Lord. O sol é Jesus, The sun is a Jesus. nuvem é o The ambiente cloud is the da, environment, da glória de the Deus. glory of God. O Espírito Santo, The Holy Spirit a Bíblia diz, The Bible é says como um vento is like a wind que pega você, that gets que you, deveria ser that should be. Irmão, a gente quer ser tanta coisa, But we want to be so many things. nem um galho a gente é. Not only a branch we are, Uma folha dura. strong leaf. A gente quer ser tanta We want coisa. to be so many things. Mas ele diz, He não says, complica. Don't complicate. Seja uma folhinha Be a little leaf, no vento do Espírito the wind of the Spirit. e vai para onde eu te mandar. You go where I take you. Então o que eu estou falando para você, So what I'm telling you, que a Bíblia nos ensina the Bible que teaches Jesus, that Jesus, como o sol do meio-dia, like the son of the a nuvem the é o cloud, ambiente is the environment onde Deus se where manifesta. God manifests. E o Espírito Santo The Holy é Spirit representado como is vento. represented as a wind. E a história, The story, a meteorologia, the meteorology, os homens the inteligentes intelligent man, descobriram they discovered que os ventos that the winds empurram as nuvens para to baixo. push the clouds down. E a palavra diz The word of que God Deus says ouve that o God clamor do listens seu povo. to the cry of His people. Então, So eu te convido, I invite you, se você quer if you want esta aliança com o Senhor, this covenant with the Lord, de não ir no meio só do caminho, not going in the middle of the way, comer e beber, eating and drinking, mas se você quer ir mais, but if you want to go more, como Moisés, as Moses, entrar na sua come presença, into His presence. vamos clamar ao We're Senhor going to cry out to the Lord que faça com que a sua graça so that His grace abaixe essa nuvem can get this cloud down e possa nos envolver nesse lugar. and may surround us. Nós não merecemos, We are not worthy. nós não merecemos. We are not worthy. Mas os ventos do Senhor são favoráveis ao seu The povo. ones of the Lord are favorable to His people. Então clame ao Senhor, So diga, cry me out to the envolva, Lord Pai and say, amado. surround Me me, my envolva Father. nesta noite. Surround me, my Eu Father, quero this estar night. neste I lugar. want to be in this place. Peça perdão ao Senhor Ask forgiveness for se it. você entra e sai. If you come in and you Se go você out, tem medo de if entrar. you have fear of coming Se in, você tem medo de if ouvir you have fear of o que listening, Ele vai te He's falar. going to tell you. Se você tem medo de estar If you have fear of neste being ambiente tão this maravilhoso, environment that is so good, clame ao Senhor cry out to the que Lord. faça com que a sua presença Make His presence possa estar pairando agora, and be over you now, bem pertinho, really close, densas nuvens and thick sobre a sua clouds cabeça. over your head. Seja envolvido por essa Be presença. surrounded by this Essa é a presence. minha oração. This is my prayer. Pai, eu peço isso. Father, I ask this. Pai, eu peço isso. Father, I ask Não this. merecemos, We're not worthy,
Mas nós te But we clamamos cry out que assim como that Moisés, just as Moses, assim como just Jesus, as Jesus, assim como Elias, just as que Elijah, também subiu that envolvido also got por uma up nuvem, surrounded by a cloud, que assim just as this, como tantos like outros, so many others, aquele povo that people acordava de dia woke up in the day, e quando iam dormir, when they went to sleep, lá estava there it a was, sua your presença. presence. Pai querido, Dear Father, nós te we clamamos cry out que a sua that bondade your goodness seja representada neste be lugar, represented in this seja place, manifestada be neste lugar. manifest in this O place. Senhor nos The envolvendo, Lord will surround us, nos envolvendo, surrounding us, nos envolvendo, surrounding us, trocando nossas vestes, changing our clothes, transfigurando-nos, transfiguring, dando-nos a afirmação giving us de affirmation quem somos, of who we are, de quem who somos. we are. Se você If you fica toda hora You are all the em time dúvida in doubt de quem realmente who really você é em you are in Deus God, e do que realmente who really você precisa you fazer need to do quando você está nesse when ambiente. you're in this A environment. identidade The que identity Deus te deu no that céu, God gave you in ela heaven, é afirmada, it is affirmed, ela é that confirmada. is confirmed. Por isso eu quero te levantar aqui, você clame, mesmo assentado. That is why I want to tell you that you Diga ao cry out. Senhor, eu preciso de Ti, Tell the Lord, I need eu you. preciso. I need you. Eu não quero viver sozinho sem a I don't Tua wanna live presença, eu quero alone ser envolvido Without pela your Tua presence, I presença. want to be surrounded by your presence.